Salve pessoal, meu nome é Leonardo, esse é o canal Resenhas e Recomendações e hoje a gente vai fazer uma resenha desse livro aqui que eu achei que eu já tinha resenhado, mas no fim das contas eu descobri que não resenhei, que é O Anjo Pornográfico, a vida de Nelson Rodrigues, escrita pelo Rui Castro. Tá, mas antes eu vou deixar aqui dois recados, eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo o Pix aqui do Tom Juliano, até hoje, dia 5, ele vai receber doações para o Rio Grande do Sul, para ajudar o pessoal de lá. Tá? Então, caso você ainda queira ajudar o Rio Grande, ainda tem interesse, eu vou deixar o Pix dele aqui. E também, muito menos importante, óbvio, eu vou deixar aqui embaixo também o Pix aqui do canal, tá? Que eu abri aqui desde o último vídeo. Então, caso você ache que o canal tem alguma importância, tenha te ajudado de alguma maneira, fica à vontade aí para doar quanto você quiser, de 1 centavo a 1 milhão de reais, fica à vontade, tá bom? Então esses dois Pix vão ficar aqui embaixo, o do Rio Grande do Sul vai ficar em cima e o do canal vai ficar mais embaixo, tá bom? Junto com o meu endereço no Instagram também. Pessoal, é o seguinte, vamos aqui rapidamente então ao autor, deixa eu só acertar aqui o ângulo da câmera, eu acertei, pronto. É o seguinte, o autor aqui dessa biografia, como vocês sabem, é o Rui Castro. Tá? O Rui Castro nasce a 26 de fevereiro de 1948 em Caratinga, Minas Gerais. Tá? E desde muito cedo ele já manifestou interesse por letras. Literalmente ele pegava os jornais que os pais dele tinham e ficava prestando atenção nas letrinhas ali, tentando juntar tudo. E também por música, tá? Os pais dele ouviam muita música. Ele nasce em Minas Gerais, mas muito cedo, ali aos 5 anos de idade mais ou menos, ele se muda para o Rio de Janeiro e fica encantado ali com a cidade, na qual ele passaria todo o restante da sua vida. O Rui Castro está vivo ainda, é bom lembrar. Tá? É, o Rui Castro ele cresce ali do Rio de Janeiro. Tá? Em 1967 ele vai escrever para o Correio da Manhã, ele faz faculdade de Sociologia ou comunicação social, um dos dois. Ele termina, mas como ele se considera, digamos assim, o pior aluno da história do curso, ele nunca foi buscar o diploma. Tá? Então ele começa a escrever no Correio da Manhã ao... em 1967, tá? Inclusive o Correio da Manhã, que foi o jornal no qual o pai do Nelson Rodrigues, o Mário Rodrigues, trabalhou quando ele chegou também ao Rio de Janeiro. Tá? E ali o Rui Castro ele passa a despontar no jornalismo, inclusive em 68 ele já faz a sua primeira entrevista com o Tom Jobim. Trabalha em muitos jornais importantes, numa série de publicações importantes, em revistas também, como a Playboy. E ele vai ficar conhecido aí logo após os seus 40 anos de idade, quando ele lança Chega de Saudade, né, que é uma espécie de biografia aí da Bossa Nova, e também logo em seguida lança aqui O Anjo Pornográfico, e depois uma série de biografias como a do Garrincha, Carmen Miranda, faz aí também uma espécie de biografia do Samba Canção, do Rio de Janeiro dos anos 20, e agora ele acabou de lançar um livro com 99 crônicas sobre o Tom Jobim, né, o ouvidor do Brasil. E ano passado ele foi empossado na Academia Brasileira de Letras com toda a justiça. Agora aqui, vamos ao livro, tá? O livro aqui ele vai começar, na verdade, falando das origens do Nelson Rodrigues lá no Nordeste, tá? Começa falando aqui da história do avô do Nelson Rodrigues, que tinha um apelido de Barba Ruiva. Aliás, a família toda do Nelson era ruiva. Inclusive ele, né, em partes, a barba dele era ruiva, né, do Nelson, mas o cabelo era preto castanho. E esse avô do Nelson Rodrigues foi uma grande figura, né, foi um sujeito extremamente infiel no casamento, extremamente adúltero, né? Mas como ele era um sujeito, né, que apesar dessa incontinência sexual, digamos assim, era um sujeito extremamente um bom marido, em outros quesitos, sua esposa o considerava assim, um bom pai, enfim, um bom irmão, um bom filho, um bom parente, né, com as pessoas ali que ele tinha ao redor um bom amigo. Então, no fim das contas, ela acaba meio que fazendo vista grossa para os adultérios dele e continua casada com um homem que ela considerava, apesar de tudo, bom. Tá? O Mário Rodrigues, que é o pai do Nelson, ele nasce em 1885. Tá? Logo cedo ali, ele começa a escrever, ele é um jornalista talentoso, só que aí por inimizades políticas ele acaba tendo de se mudar para o Rio de Janeiro, no qual ele é recebido
a cidade onde ele é recebido pelo poeta Olegário Mariano, que inclusive abrigou ele em casa, ele com toda a família, e ele, o Mário Rodrigues, ele acaba indo trabalhar depois, quer dizer, depois não, quase que imediatamente no Correio da Manhã do Edmundo Bittencourt, tá? No início dos anos 20, o Mário Rodrigues ele acaba fundando um jornal chamado Amanhã, que ficou muito conhecido. Era um jornal muito virulento, era um jornal polêmico, né, bastante polêmico, bastante controverso. Inclusive, vai ser nesse jornal aí que o Nelson Rodrigues vai começar a trabalhar aos 13 anos de idade e que depois ele iria testemunhar o assassinato do seu irmão, o Roberto. Tá? Então a família acaba se mudando ali para a zona norte do Rio de Janeiro, logo após a saída da casa do Olegário Mariano, e eles vão ali para a Rua Alegre. Né? E é nesse ambiente ali que o Nelson Rodrigues vai ter suas primeiras experiências as primeiras experiências escolares, a primeira experiência dele, inclusive, né, as primeiras experiências mais marcantes da vida dele com, por exemplo, a gripe espanhola, com os desfiles de carnaval, que foi onde ele viu pela primeira vez uma mulher com menos roupa, né? Ele viu uma mulher com o umbigo de fora, como ele mesmo diz. Aquele umbigo impressionou muito o Nelson. É a primeira vez também que ele vai ter experiência com... Ele vai chegar a ver a filha de uma vizinha, né, nua, né, ainda quando eles eram crianças. E também ele vai ter as suas primeiras experiências aí logo depois com o sexo, né, que vai ser uma experiência extremamente marcante para ele ali aos 13, 14 anos de idade. Tá? Inclusive ele volta para casa, tem uma crônica, né, que no A Menina Sem Estrela, em que ele conta que ele volta para casa extremamente aterrorizado dessa primeira experiência sexual lá na zona do Mangue, né, com uma polaca. E é uma crônica interessantíssima, inclusive. E o Nelson Rodrigues ele vai ter suas primeiras grandes experiências com a escola, com os vizinhos, né, e essa vizinha em especial, que vai ter também suas primeiras experiências ali com a família e vai ter suas primeiras experiências com a morte, com a questão, né, da doença da gripe espanhola e também com a questão da nudez, tá, da sexualidade da nudez de um modo geral. E logo na escola, o Nelson Rodrigues ele vai manifestar algo do que ele viria a ser muito depois, quando ele, num concurso ali de contos, né, de coisas de textinhos ali para escrever para a escola, ele acaba ali dando para a professora, entregando para a professora uma história de adultério e assassinato, coisa da qual ele falaria muito depois, né, muito mais tarde. Né? Quer dizer que desde muito cedo essas experiências já estavam ali marcadas na cabeça dele. E junto com isso aí também, logo em seguida veio também as primeiras grandes leituras do Nelson, né? Lendo Dostoiévski, lendo Mark Twain, enfim, alguns outros grandes autores que vieram a marcar muito o Nelson Rodrigues adulto, tá? Então, como eu falei para vocês aqui, né, o livro vai discorrer a respeito de tudo isso aqui. Vai mostrar, por exemplo, como foi a experiência do Nelson Rodrigues com a morte do irmão, Roberto Rodrigues, e também logo depois a experiência de empastelamento, né, do jornal do pai do Nelson do Amanhã, pelo regime Vargas, pela ditadura Vargas, e também como esse empastelamento, como a morte do Roberto teve impacto na morte do pai do Nelson Rodrigues, tá, que morreu depois, logo depois de desgosto, de tristeza, enfim, de uma maneira bastante trágica. Tá? E, inclusive, uma curiosidade, a ditadura Vargas foi o único regime, foi o único governo que não censurou o Nelson Rodrigues. Tá? Inclusive, o Rui Castro ele vai especular aqui que talvez ele não tenha censurado o Nelson justamente pela lembrança de ter empastelado o Jornal do Pai, por ter fechado o Jornal do Pai e deixado a família numa situação de miséria mesmo. Tá? Inclusive, o Rui vai narrar que todos esses anos de grande dificuldade do Nelson não ter um terno decente para ir trabalhar, ele ter muitas dificuldades financeiras, tá? E também, inclusive, dificuldades sociais, né? Porque ele queria, às vezes, chegar em alguma mulher que estava num posto um pouco mais alto, né? Socialmente falando, ele não conseguia. Tá? Ele tinha roupas muito surradas, às vezes até furadas mesmo. Inclusive, tem uma foto aqui dele com um terno completamente surrado. E o Nelson Rodrigues ele vai passar por essas experiências, a experiência da morte também do irmão dele, o Joffre, por tuberculose, que inclusive ficou internado com o próprio Nelson, né, que passou pela tuberculose, passou depois dessa tuberculose, infelizmente, para alguns dos filhos, mas eles sobreviveram, e mostra ali também como foi o início do Nelson Rodrigues como dramaturgo,
Daí ele começou a escrever basicamente por dinheiro, tá? Não exatamente por uma vocação literária ali direcionada para o teatro, mas foi basicamente por dinheiro. E ele começa ele escrevendo, ele escreve A Mulher Sem Pecado, 1941, se eu não estou enganado, mas não tem nenhuma repercussão. Mas o sucesso ali, a consagração viria ali em 42, 43 com o Vestido de Noiva, que teve sucesso de público imediato, sucesso de crítica imediato, inclusive com elogios do Manuel Bandeira e do Otto Maria Carpo, tá? E logo em seguida vai mostrando ali como o Nelson foi publicando outras peças, álbum de família, enfim. E foi angariando aí grande reputação como dramaturgo, mas infelizmente também sendo muito censurado, né, com O Anjo Negro e várias outras peças. Tá? Como eu falei para vocês, o regime Vargas foi o único que a ditadura Vargas foi o único que não, o único regime que não censurou o Nelson. Todos os outros, o Dutra, todos os que vieram depois, Juscelino Kubitschek, regime militar, enfim, todos eles exerceram censura sobre o teatro do Nelson Rodrigues. Tá? Logo nos anos 50 ele passa a publicar a coluna A Vida Como Ela É, acaba ficando ainda mais famoso e mais tarde ele passa a publicar também no fim dos anos 50 A Pátria, A Sombra da Pátria de Chuteiras e mais uma outra coluna esportiva, também A Sombra das Chuteiras Imortais, se eu não estou enganado. E pode ser que eu tenha errado aqui alguns dos títulos, tá? Peço perdão, qualquer coisa eu faço uma errata. E ele fica ainda mais conhecido como cronista esportivo também, inclusive ele o primeiro a chamar o Pelé de rei, a dar o apelido de rei ao Pelé, dizendo que ele tinha uma espécie de nobreza natural, de aristocracia natural. Foi o Nelson Rodrigues quem fez o primeiro elogio dessa alcunha ao Pelé. Tá? Inclusive o Mário Filho, que era irmão dele, né, do Nelson Rodrigues, foi o sujeito que foi importantíssimo para a estruturação dos campeonatos de futebol aqui no Brasil. Foi o inventor, né, dessa mística em torno do Fla-Flu, e também o Maracanã logo depois receberia o nome dele, né, jornalista Mário Filho. Tá? E o Nelson considera o Mário Filho o maior cronista esportivo de todos os tempos. Tá? O Rui Castro vai narrar tudo isso de uma maneira muito interessante. Como eu disse em outras resenhas aqui de livros publicados pelo Rui Castro, ele tem essa capacidade impressionante de narrar uma vida como se ele fosse uma espécie de romance, então tudo é sempre muito interessante, nada aqui cai no tédio, tá? E o Rui ele vai muito a fundo na vida do biografado, sem de maneira alguma fazer juízo de valor nenhum, ele simplesmente é uma espécie de vitrine pela qual você vai ver a vida daquela pessoa que te interessa. Tá? Inclusive, em alguns momentos ele chega aqui a imitar, a emular o estilo do Nelson Rodrigues de uma maneira muito interessante, tá? De uma maneira, inclusive, né, o Rui Castro, além de grande biógrafo, ele também é um excelente escritor. É bom deixar isso bem frisado, tá? E logo depois aqui ele vai avançar aqui para a meia-idade e velhice do Nelson Rodrigues, onde, né, na qual o Nelson enfrentou aí a questão da prisão do Nelsinho, a questão do problema da ditadura militar, né, sobre a qual ele tinha um posicionamento relativamente, né, até que bem favorável ao regime militar. E quando ele descobriu que no regime ali realmente havia tortura, havia prisões injustas e tudo mais, com a própria prisão do Nelsinho, ele acaba, né, ficando contrário ao regime. Ele, inclusive, é uma figura importantíssima na questão da anistia geral e restrita. Ele foi um dos grandes, né, militantes, digamos assim, pela questão da anistia geral e restrita, tá? O Nelson Rodrigues ele morre a 21 de dezembro de 1980, né, um pouquinho antes do Natal, e ele nasceu a 23 de agosto de 1912, portanto ele morre aos 68 anos e 4 meses, tá? Quase 4 meses. Ele morre depois de várias paradas cardíacas, depois de estar numa situação de saúde bastante já debilitada. Paradas cardíacas e respiratórias, ele vem, ele vai, muitas vezes, inclusive de forma quase heróica, mas ele morre no dia 21 de dezembro. Inclusive, né, uma coisa interessante aqui, né, quem morreu também em 1980 foi o Vinícius, de Moraes. E ele e o Vinícius de Moraes eram grandes amigos, eram amigos de se frequentarem, de almoçarem juntos, apesar do Nelson Rodrigues, né, dele se intitular como reacionário, de ele ser uma espécie de conservador, de ser um conservador, né, no fim das contas, e o Vinícius de Moraes ser comunista.
E apesar dessas grandes diferenças de cosmovisão, eles eram amigos muito próximos e muito chegados, o que pode ser inclusive, né, uma surpresa para muita gente, tá? E o livro vai retratar toda essa vida complexa do Nelson Rodrigues, toda essa toda essa gama de acontecimentos e de repercussão da pessoa do Nelson e da obra do Nelson na vida literária e na vida pública, política, inclusive do Brasil, tá? Vale muito ler, essa minha edição aqui já está surrada, tá? Ela já passou por muitos problemas, né? Já, inclusive pegou água aqui, já pegou água, já rasgou, enfim. Mas você ainda consegue achar essa edição aqui, que é a primeira edição em sebos, com facilidade num preço bastante razoável, tá? Às vezes a 25, a 30 reais, que foi o que eu paguei nisso daqui. Eu paguei 35, só que isso foi em 2017. Inclusive pode ser que hoje você consiga achar a valores inclusive menores esse livro aqui, tá? O livro ele recebe uma reedição de 30 anos recentemente, então se você quiser pode ir atrás da reedição também, tá certo? Então foi isso, inclusive como recomendação, eu vou aqui no YouTube existe um pequeno documentário a respeito do Nelson que mostra ele andando ali no dia a dia e mostra como ele era uma pessoa extremamente querida pelo pessoal do povo e pelo povão mesmo. Ele conversando com o pessoal de futebol, enfim, o pessoal cumprimentando o Nelson. E também tem um documentáriozinho muito interessante a respeito, uma entrevista, na verdade, do Nelson Rodrigues para o Flávio Cavalcante, no fim dos anos 70, falando justamente da prisão do Nelsinho e do Nelson Rodrigues ali pedindo, né, ao presidente da época, Figueiredo, que aprovasse a anistia, que o Nelsinho fosse solto. Né? Inclusive o Nelson apela à questão de ser pai, de ser um pai idoso, enfim, de querer passar os seus últimos anos aí ao lado do filho do qual ele tanto gostava, inclusive, apesar das divergências aí também de cosmovisão, de ideias políticas, os dois se davam muito bem, né? O Nelsinho ele foi preso aí por participação na guerrilha, mas os dois se gostavam muito extremamente e eram, assim, inclusive o Nelsinho me parece uma das pessoas que mais compreendem melhor a obra do pai, tá? O Rui Castro, né, o próprio Rui Castro, ele chegou a ter alguns encontros aí com o Nelson Rodrigues, algumas coisas muito esporádicas, mas chegou a ter 2 ou 3 conversas mais alongadas com o Nelson, que ele dizia que era uma grande figura, era uma pessoa alta, ele dizia aqueles clichês, né, pessoalmente ele dizia aqueles clichês que as pessoas esperavam que ele dissesse, né, aquelas grandes frases dele. Era um homem de 1,80 m de altura, mais ou menos ali, talvez um pouco mais, e tinha uma grande presença. E eu recomendo que vocês vejam esse documentário, essa entrevista, e também acompanhem tudo que o Rui Castro, em entrevistas esporádicas, disse a respeito do Nelson. É muito interessante, tá? Então é isso, a resenha vai ficando por aqui. Como eu falei para vocês, aqui embaixo vai ficar o Pix para ajudar o Rio Grande do Sul e também o Pix aqui do canal, caso você queira doar, contribuir de alguma maneira, recompensar o canal. E também vai ficar aqui o meu Instagram aqui embaixo, que não é Instagram literário, mas caso você queira me acompanhar lá, fique à vontade. Por favor, não deixem de ajudar o Rio Grande do Sul, tá bom? O canal volta em breve com mais uma nova resenha, tá? Logo, logo estaremos de volta, é isso. Tchau, tchau.